gente, boa noite. Como é que estamos? Tudo bem? Vamos hoje falar sobre a humilhação. Esperar todo mundo chegar. Sejam todos bem-vindos. Lorena, Viviane. Primeiro que chegou, Lorena, Poliana, Lua. Sejam todos bem-vindos. Vitória, Marilda, Esdra, Maria Fernanda. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos falar sobre a ferida da humilhação. Esperar todo mundo chegar, porque eu já vou começar agora a falar sobre essa ferida. Ok? Vou mostrar já o corpo, a máscara da ferida da humilhação. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão viajando? Como é que vocês estão do feriado aí? Conta aqui se vocês estão bem. Manda aí, André, estou bem. Graças a Deus estou viajando. Vou ficar em casa. Espera mais um pouco ou podemos começar? Vocês vão me dizer. Espera, André. Convidei minha tia. Espera a minha tia entrar. Ou já vou começar? Vocês vão me dar um aval aí. Tudo certo, graças a Deus, eu vou ficar em casa. Eu também vou ficar em casa. Estou bem, vou ficar em casa estudando. Eu também vou ficar em casa e estudando. Tudo bem em casa, trabalhando. Ótimo. Mãe, marido, Soares, tá falando assim: parem esse avião e convida. Isso mesmo, gente. Pega esse avião aqui e manda para um tanto de gente, todos os seus contatos. Principalmente as pessoas que são mais cheinhas, mais gordinhas. Viviane está dizendo assim: viajando e trabalhando. Ótimo, viajando e trabalhando, unindo o útil ao agradável. Convidem mais pessoas, porque eu vou começar agora. Pessoal, a ferida da humilhação é a ferida vivida com um genitor sem especificidade. O que seria isso? Eu posso viver tanto com meu pai, ou eu posso viver tanto com a minha mãe. Diferente da rejeição e diferente do abandono, a ferida da humilhação, que é essa terceira, vamos imaginar aqui nessa linha do tempo, né, da ferida que é criada e que passa como uma escalada dessa idade, desse tempo. A ferida da humilhação, que é o meio dessas 5 feridas emocionais, ela pode ser vivida tanto com o pai ou com a mãe. Mas o que acontece? Por que eu posso, como homem, viver com meu pai e com minha mãe? E por que uma mulher pode viver tanto com o pai como com a mãe? É porque essa ferida precisa necessariamente, anotem, a ferida da humilhação precisa necessariamente haver uma experiência humilhante e traumática para que a ferida seja despertada. E isso pode ser qualquer pessoa me mostrando essa ferida. Qualquer pessoa pode agora numa experiência, me apresentar essa dor, me apresentar essa ferida. Eu vou mostrar aqui para vocês qual é o corpo. Esse é o corpo de uma pessoa que vive a ferida da humilhação. É o corpo gordo, vocês percebem aqui, ó. É o corpo cheio. O pescoço de cada um deles é um pescoço que some, é um pescoço rígido. São pessoas que são redondas tanto no rosto quanto no restante do corpo. São pessoas que carregam muito peso sobre o corpo. São pessoas que carregam peso tanto na vida quanto no corpo. E a autora do livro Feridas Emocionais, que é o que a gente está falando nessa semana de lives sobre a teoria das 5 feridas emocionais,
a autora vai contar que aquela pessoa, quanto mais ela carrega peso na vida, peso dos outros, mais ela leva e carrega peso no corpo. Como é que é isso, André? Quanto mais as pessoas pegam responsabilidades que não são suas para a vida, para levar consigo, mais elas engordam, mais elas comem. Escrevem, anotem, quanto mais peso no corpo, mais peso na vida. Quanto mais peso na vida, mais peso no corpo. Toda pessoa que vive a ferida, que sente a ferida da humilhação, ela vive uma ferida expressa no corpo. A relação da ferida da humilhação com o corpo é muito real e muito próxima. Eu vou explicar por quê. Se a ferida da humilhação, presta atenção comigo, se a ferida da humilhação, ela necessariamente precisa de uma experiência, quando é que ela é despertada? A ferida da humilhação é despertada quando eu cometo alguma atitude suja, quando eu cometo alguma atitude errada com o meu próprio corpo. Ela vai dar exemplo de como a ferida da humilhação ela surge, como a ferida da humilhação ela aparece. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Tá tudo certo? É porque aqui eu tô numa sala fechada, tá tipo dando eco. Mas tá tudo tranquilo, né? Me respondam, por favor. Sim? Ok. Ok. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Sam e Vitória. Tudo certo. A ferida da humilhação, ela necessariamente precisa de uma experiência. Quando eu, criança, quando eu faço cocô, quando eu fiz cocô, quando eu peguei a meleca e engoli, eu fiz alguma coisa com a meleca, eu me sujei. Quando eu fui para a lama, quando eu brinquei com os meus amigos e me sujei, rasguei a roupa. Se uma pessoa, se o meu genitor, ou se alguém que exerce esse papel de responsável por mim, me humilha perante alguma pessoa por conta da minha sujeira corporal, ou por conta daquilo que eu mesmo produzi, seja o cocô, o xixi, eu vou me sentir humilhado. E essa humilhação, ela é tão presente porque ela foi vivida no corpo e foi exposta. Por que é uma humilhação tão presente? Por que não tem a ver com a humilhação de ser colocado em uma situação humilhante por conta de que eu estou sendo gago, porque eu falei alguma coisa errada, por conta do meu português? Não, tem que ser algo que envolva o meu corpo e principalmente quando eu estou sujo. E essa sensação de sujo, de estar sujo, de sujeira, faz parte e circunda a lógica mental da pessoa que vive a ferida, a dor da humilhação. Então é uma ferida que é desperta por qualquer um dos genitores que me expõe a alguma situação humilhante no corpo, a alguma situação que foi humilhante na minha pele, no meu corpo. Eu peguei o cocô e fiz bagunça, eu não me limpei direito. Aí a mãe vai e chega uma visita e fala assim, a gente aparece lá, né, todo sujo de uma brincadeira. A mãe vai falar assim, meu Deus, que menino sujo, não tem mãe esse menino não? Essa é uma ferida que acaba de ser instaurada. Essa é uma ferida que acaba de ser instalada no coração desse menino. O ego vai observar assim, eu sou sujo, eu envergonho a pessoa que me cuida. Presta atenção que isso é muito importante de ser dito e de ser trabalhado e falado para quem vive a ferida da humilhação. O passar vergonha, a necessidade, presta atenção que isso aqui é muito complicado de dizer e até mesmo de aceitar. A necessidade de uma pessoa que cria para si um corpo gordo é exatamente a fuga para não passar vergonha. O que é isso, André? O que você está querendo dizer? Lembra comigo sobre a criação das nossas feridas ser exatamente pelo ego? E a tentativa do ego de fazer com que eu não me sofra, eu não doa mais isso em mim, é a máscara. Eu estou com uma ferida, eu estou com uma dor aqui e eu mascaro com a luva. Só toda hora alguém vai pegar, toda hora alguém vai passar a mão, toda hora alguém vai me ferir e vai me doer de novo. Então a tentativa do ego para não doer
é para fazer com que doa, porque o ego fala assim: essa dor te mantém vivo, essa dor te faz sobreviver, é essa dor que faz com que você ganhe vida. Mas presta atenção, se eu não quero passar vergonha e eu crio um corpo que conta a minha história, um corpo gordo que conta a minha história para não passar vergonha, toda pessoa gorda, e gente, eu vou falar aqui agora sem gordofobia, vou falar rasgado, um corpo gordo, um corpo cheio de gordura, um corpo que cria para si camadas e camadas de gordura. O corpo gordo é criado para que eu passe vergonha. Como é que é isso, André? Exatamente. Quanto mais gordo eu sou, mais vergonha eu quero passar. São pessoas que não entendem as funções daquilo que eu faço com o meu corpo ou não. Exemplo, não entendem de limites e precisam entender de limites. São pessoas que, ao observar uma sala, vão lá na cadeira que é mais frágil. Eu tô gordo, é um exemplo, né? Eu, André, não sou gordo, estou dando um exemplo. Eu tô gordo, aí eu pego a cadeira mais frágil, porque eu não quero que essa cadeira quebre, eu não quero passar vergonha, mas eu vou justamente na cadeira frágil, inconscientemente, para que essa cadeira quebre e eu passe vergonha. Eu estou comendo, eu estou numa mesa comendo, eu inconscientemente pego a comida e a comida cai toda e me suja todo, porque eu quero passar vergonha. Sabe o que acontece? A necessidade de passar vergonha vem da humilhação vivida com o genitor, seja ele qual for, que me expôs a uma situação humilhante. Então eu envergonho o meu genitor, e essa vergonha que eu sinto agora na minha vida é uma invenção do ego, contando: você só é vivo, você só é visto quando você está sujo, você só é visto e olhado quando você está passando vergonha, você só é visto e olhado quando você está sujo no seu corpo, quando a sua pele está suja. Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá entender então. A ferida da humilhação é a ferida única, a única ferida que é vivida com qualquer um dos meus genitores. Ou seja, é a ferida vivida com alguém que me envergonha no meu corpo quando eu estou sujo. Qual a idade, André? Lembra da linha do tempo? Concepção até 1 ano, rejeição. Intrauterino, 1 ano a 3, abandono. A ferida da humilhação também é de 1 ano a 3. É mais tardia, mais próximo aos 3 anos, porque eu estou para brincar, eu estou fazendo coisas, eu estou me divertindo. 1 ano a 3 anos, a ferida da a humilhação pode ser despertada. Eu vendo as aulas do moço, lembrei quando estava no sítio da tia do meu marido e estava brincando de mímica. Quando fui fazer, fiquei morrendo de vergonha, porque quando eu era pequena fazia chacota de mim. Célia, possivelmente você, por fazer chacota, viveu uma situação humilhante. E se você for gorda, isso confirma que foi uma ferida de humilhação instalada. Para o dicionário, humilhar é o ato ou efeito de humilhar. Sinônimo de humilhação é rebaixamento, submissão, vexame, afronta, vergonha. A sensação, o sentimento, vocês podem gravar, anotar e guardar. A sensação e o sentimento de humilhação é: eu preciso passar vergonha, eu preciso me sentir humilhado. Vocês lembram que em todas as feridas tem um maior medo? O maior medo do rejeitado é sentir medo. O maior medo do abandonado é ser sozinho, ficar sozinho. Sabem qual é o maior medo da humilhação, daquele que se sente humilhado? Vou contar já da máscara. Mas sabe qual é o maior medo do humilhado? O medo de ser livre. O medo de ser livre. O medo da liberdade. Como é que é isso, André? Sendo que a gente não deve, ter medo de liberdade. Como é que é o medo da liberdade que ataca, que vem sobre o humilhado? O humilhado entende dessa seguinte forma: se eu sou uma pessoa que não tenho limites quanto àquilo que eu vou comer, muitas pessoas que vivem a ferida da humilhação são pessoas que são tendenciosas a
a comprarem demais, ou seja, serem compulsivas demais, na pele delas, né? Entendendo, se eu sou uma pessoa que compro demais, que como demais, que bebo demais, que sou consumista, que sou compulsiva, se eu for livre, eu vou ser uma pessoa ilimitada. Sabe qual a pergunta que circunda? Aonde é que eu vou parar? Então o maior medo é de ser livre. Vou fixar aqui o tema, a ferida da humilhação que a gente está falando hoje. Se eu for uma pessoa livre, se eu for uma pessoa que tem a liberdade, aonde é que eu vou dar? Então o medo do humilhado, né, que vive a ferida da humilhação, é ser livre. E sabe qual que é a máscara que o ego cria para essa dor ser diminuída? Para essa dor da humilhação ser diminuída, do passar vergonha ser diminuída? A máscara, né, que é essa luva que eu coloco na minha ferida, a máscara é do masoquista. O que é o masoquista? É o prazer. Eu tenho prazer em sofrer. Quando eu sofro, eu me sinto vivo. Gente, olha que loucura. Olha até onde o ego vai com a gente. Olha até onde o ego faz a gente ir. André, é preciso ter telespectadores assistindo a humilhação para a ferida ser instalada? Ezra está perguntando. Não necessariamente. Só quando eu sou exposto à minha vergonha. Não precisa ter espectadores. Necessariamente. Quando tem a vergonha maior, sim, mas não precisa. Lorena pergunta, dá para desenvolver essa ferida através de outras pessoas, sem ser os genitores? Lorena perguntando. Lorena, dá. Sabe por que dá? Porque não necessariamente é uma pessoa que nos deu a vida, né? Os nossos genitores. Pode ser alguém que nos ensina a ser higiênico. A avó, a babá, o tio, a tia, quem nos cria, ou quem de certa forma ficou mais com a gente na infância. Minha mãe foi trabalhar, fiquei sendo cuidado por tal pessoa. Então a pessoa que nos ensina a ser higiênicos, essa pessoa pode despertar em nós a ferida da humilhação. As pessoas tendem a ser materialistas? Sim. Vitória, você fez uma pergunta assim perfeita, maravilhosa. Sabe por quê? A tendência de quem vive a ferida da humilhação é ter sempre coisas e sempre se prender a coisas. O consumismo, o ser materialista, sempre para se prenderem a algo. São pessoas que não têm muito, às vezes, né? Não é o caso de todo mundo. São pessoas que não têm controle sobre comida, sobre compra, não têm controle sobre dinheiro, perdem o domínio, ou seja, perdem o domínio achando que são livres, sendo agora escravos daquilo que eles mesmos construíram como falsa liberdade. O maior medo do masoquista é ser livre, porque na liberdade eu sou ilimitado. É o mesmo que pensar assim, aonde é que eu vou parar? Aonde é que eu vou dar? E quanto mais eu me prendo a coisas, mais humilhado eu me sinto e mais eu passo vergonha. Vou dar um exemplo. Vocês já viram pessoas que não têm responsabilidade nenhuma de criação de um sobrinho, por exemplo? Um irmão e uma irmã. Dois irmãos. Esse irmão, primeiro, tem um filho. E esse irmão não cuida bem desse menino. Aí joga lá na casa da avó, e não tá nem aí, cuidem para mim, porque eu só dei vida, né? Aí esse tio entra nessa jogada. O tio começa agora a cuidar desse menino, a tratar bem esse menino. Surge agora a intenção de ser como o pai para esse menino. Aí o pai cuida desse menino, educa esse menino. O tio cuida desse menino, educa esse menino. Agora é como o pai para esse menino. Sabe o que a autora diz, né? E ela que dá esse exemplo. Sabem o que está por trás desse jogo de interesses em relação aos dois irmãos? Um irmão falhou em ser o pai. Esse tio entra agora cuidando, educando esse menino, ou seja, esse tio pega uma responsabilidade que não é dele para humilhar o pai, dizendo para o pai, você falhou, eu como irmão sou melhor que você.
todo aquele que vive a ferida da humilhação tem a tendência a humilhar as pessoas. Por quê? Todo aquele que é ferido, ele tende a ferir. Se o rejeitado rejeita, se o abandonado abandona, se o humilhado humilha, como é que o humilhado humilha? O humilhado humilha querendo sempre ser melhor que as outras pessoas. Fazem demais, servem demais, não sabem dizer não. Tudo é permissivo, façam comigo, eu deixo. Não conseguem não fazer algo para uma pessoa, porque acha que ao fazer algo para outra pessoa, essa pessoa pedindo favores, essa pessoa reconhecendo esse recurso que vem dessa pessoa, eu estou dizendo para outra pessoa que eu posso, que eu faço. Sem mim você não faz. Eu vou cuidar desse menino porque você falhou como pai. Se não fosse eu como seu irmão e tio desse menino, aonde é que vocês estariam? Então muitas vezes os humilhados fazem coisas não porque genuinamente querem fazer, mas por um contexto, né? No fundo, né? No pano de fundo dessa ação, dessa atitude, elas querem humilhar outras pessoas, dizendo: se não fosse eu fazendo, né? Ninguém faria. Se não fosse eu aqui, não daria em nada. Vocês percebem como é que o humilhado humilha? O humilhado humilha servindo, o humilhado humilha fazendo, o humilhado humilha dando demais. Tainara pergunta: e quando a pessoa sabe que está livre? Não entendi. Sabe que está livre, ok. Sabe que está livre. Seria no... Não entendi a pergunta. Me perdoe. Se for uma criança que ficou só de calcinha sendo menina, se sentiu humilhada por estar exposta, esta exposição pode ser uma sujeira moral sentido na pele? Sim, com certeza. Qualquer tipo de humilhação referente ao corpo é uma humilhação para uma ferida. Tipo, sair na rua antigamente era normal. Pode ser sim. Eita, chega a ser chocante essas informações. É chocante mesmo essas informações, Camila. O humilhado normalmente é perfeccionista? Não, no livro não traz o perfeccionismo do humilhado. Traz a sensação de que ter e fazer, tendo e sendo, ou seja, sabe aqueles tios que têm dinheiro, que dão demais, que bancam isso, bancam aquilo? São pessoas que têm muito a oferecer. Não sei se isso entra aí no perfeccionismo, que é a sua pergunta. O humilhado tem a tendência a servir demais os outros. Ana Fabrícia, eu me identifiquei com muitas coisas. Pessoal, quero pegar essa parte aqui que a Ana Fabrícia fala que identificou com muitas coisas, para trazer uma coisa importante para vocês. A ferida da humilhação, para Lise Bourbeau, que é a autora, né, que é essa filósofa, essa pensadora sobre as feridas emocionais, ela disse que a ferida da humilhação é a única que nem todo mundo tem. Das 5, rejeição, abandono, injustiça e traição, a humilhação é a única que nem todos vão ter. Ou seja, todo mundo tem rejeição, abandono, injustiça e traição. Eu tenho sempre que falar lembrando, né? Todo mundo tem rejeição, abandono, injustiça e traição. Algumas pessoas têm a ferida da humilhação. Por quê? Ela precisa necessariamente de uma experiência vexatória e humilhante para existir. Por que tem poucas pessoas numa multidão? Apesar que hoje nem tanto. Mas por que a maioria das pessoas são mais magras? São do seu peso adequado. E as pessoas gordas, como essa aqui, que essa é a máscara, esse é o corpo de quem vive a ferida da humilhação. A gente vendo, né, vê com menos frequência. Porque a ferida da humilhação nem todo mundo tem. É uma ferida que é vivida por conta de uma experiência. Kelly diz assim: sou gorda e não consigo emagrecer. Kelly, quanto menos peso você leva na vida, quanto menos peso você carrega das pessoas, mais magra você será. O emagrecimento cura a ferida? Sim, vou explicar por quê. Se sim, após o emagrecimento pode existir outra máscara? Pode demais.
Porque nós temos a rejeição, nós temos o abandono, nós temos a traição, nós temos a injustiça. A ferida da humilhação, quando emagreci, eu sou gordo, eu emagreço, a ferida da humilhação é deixada de lado. Porque é uma ferida que é vivida no corpo. Alguém mandou aqui uma coisa que eu queria voltar. Eu acho que foi Jéssica. Isso aqui mesmo. Jéssica falou assim: como se livrar da humilhação? A gente entendeu aqui na semana passada, quando eu fiz aquela série de mensagens sobre o ego, que o ego é uma substância que existe dentro de mim, que conta histórias para a minha vida, cria crenças, cria feridas, para a minha vida não ser da forma como é e deve ser. Para eu viver livre da ferida da humilhação, eu preciso entender aquilo que me faz ser humilhado. Ou seja, eu preciso fazer o contrário daquilo que eu tenho medo da liberdade, ou seja, eu tenho que ser livre, eu preciso dizer não para as pessoas, eu preciso parar de achar egoicamente que aquilo que eu faço, só eu que faço. Eu preciso deixar de entender que quando eu ajudo alguma pessoa, qualquer outra pessoa poderia estar ajudando. Não é porque eu estou ajudando que eu sou melhor ou pior do que outra pessoa. Quem vive a ferida da humilhação acha que por aquilo que faz ou tem, além, né, daquilo que as pessoas são, o que eu faço e eu tenho pode ser diferente, pode me diferenciar das outras pessoas. Então são pessoas que no serviço, que quando fazem demais, acham que tem vantagem. Eu quero agora passar para as características, né, aquilo que caracteriza a ferida, e eu quero que vocês anotem, ok? Recapitulando, o despertar da ferida necessariamente precisa haver uma experiência. Então, o despertar da ferida é de 1 ano a 3 anos de idade, com um genitor. Pode ser o pai ou pode ser a mãe. Na rejeição, o mesmo sexo. No abandono, o sexo oposto. Ferida da humilhação, qualquer um dos genitores que me ensine a higienicamente cuidar do meu corpo. A máscara é a máscara do masoquista. O que é a máscara? A máscara é uma forma de que o ego cria para mim, para eu não sofrer. Só que essa forma que ele cria é justamente para eu sofrer, porque o ego mascara a minha dor dizendo: quanto mais você sofrer, mais vivo você será. A máscara é do masoquista. Por que eu compro demais? Por que eu como demais? Por que eu crio um corpo gordo, sendo que o gordo não é a normalidade do corpo humano? A normalidade do corpo humano é um corpo magro. Se eu tenho um corpo gordo, eu estou fora do padrão. Não estou dizendo do padrão social, não. Estou falando do padrão daquilo que a gente foi criado para ser. Eu estou fora do padrão. Eu estou criando gordura. Eu estou criando coisas para o meu corpo que não deveriam ser criadas. Então, se eu tenho um corpo gordo, é para eu sofrer. Se eu tenho um corpo gordo, é para eu sentir vergonha. Se eu tenho um corpo gordo, é para eu sentir humilhado. Então, a máscara é a máscara do masoquista. O prazer em sofrer, o prazer em passar vergonha. Como se a vergonha fosse uma forma de dizer: estou vivo. Como que é o corpo? Anotem aí. Já deixei anotado aqui, para a gente entender as características. O corpo da ferida da humilhação é um corpo gordo, redondo, arredondado. A estatura tende a ser baixa. O pescoço é largo e rígido, inchado. Tem tensões no pescoço, sabe, um pescoço duro, um pescoço rígido. Vocês já devem estar imaginando aqui agora, né? Porque a ideia é essa. O corpo é esse. É um corpo gordo mesmo. As pessoas que são assim, que o pescoço some, são pessoas que vivem a ferida da humilhação. Na garganta, tem tensões na garganta, nos maxilares e na pelvis. O rosto é redondo e franco. O que é um rosto redondo e franco? Eu quero chamar a atenção para isso aqui. O que é franco? Franco é aquilo que é despido de máscaras. O que seria isso?
é um rosto inocente, é um rosto que demonstra inocência. Quando a gente, enquanto pais, né, quando alguém, enquanto pai, vai corrigir alguém que vive a ferida da humilhação, ou seja um amigo, seja um parente, seja alguém que já é adulto, quando você vai repreender alguém que vive a ferida da humilhação, ele sempre vai arregalar o olho e dizer assim: eu não fiz isso, não é bem assim. São pessoas que querem demonstrar a inocência. E o que está por trás disso? Pessoal, a pessoa que é gorda, vocês vão entender em toda a história cinematográfica, vocês vão entender em tudo que vocês assistem na televisão, na série, nos cinemas, que a pessoa gorda, ela não é dada como uma vilã. O gordo, em alguns filmes, ele sempre vai ser tido como alguém que é carente de algo, alguém que é triste, alguém que é marginalizado, alguém que sofre o bullying, alguém que é o sofredor, alguém que é o bobo da corte, é alguém que pega o seu sofrimento e faz com que os outros riem. O gordo tem a tendência a ser sempre infantilizado. E por que o gordo não gosta de ser repreendido e nem de ser tido muitas vezes como uma pessoa adulta? Porque eu não vou ter o amor dessa pessoa. Se não abandono, eu não gosto de receber as repreensões, porque essa pessoa não vai me cuidar, não vai me amar. O gordo, a pessoa que sofre a ferida da humilhação, não gosta de ser repreendido, porque ela entende que essa pessoa está o quê? Está se afastando emocionalmente dela. O gordo, então, ele não gosta de ser uma pessoa que é repreendida, exatamente pela necessidade de mostrar ser inocente, ser uma pessoa franca. Os olhos são grandes, arregalados, abertos e inocentes, como os olhos de uma criança. Foi o exemplo que eu dei. O vocabulário, o que a ferida traz, né? O que o ego traz para o vocabulário de quem vive a ferida da humilhação? Grande demais, enorme, imenso. São pessoas que falam muito assim: isso aqui é o melhor, estou indo para o melhor restaurante da cidade, estou indo no melhor médico de Montes Claros, a cidade que eu vivo, estou indo no melhor, enfim, estou indo. E vocês me entenderam o que eu estou querendo dizer? Usam muito no vocabulário, imenso, grande, mas usam também aquilo que é do 8 ao 80, né? Vou explicar disso já já. Usam muito pequenininho, usam muito diminutivo. Me dá um tempinho da sua atenção, me dá um minutinho, vou fazer uma comidinha pra gente, pega ali pra mim o garfinho, me dá um pouquinho de refrigerantinho, me dá um pouquinho de comidinha. Usam muito o diminutivo, mas aparece também ser digno, ser indigno. Usam muito o pequeno demais, grande demais. Vocês já viram pessoas gordas que usam roupas que dá para ver que não foram feitas para o corpo, que não são da medida? São pessoas que usam esse tipo de roupa exatamente para passar vergonha. Você já viu pessoas que compram um carro pequeno, a pessoa é grandona, gorda,